Era uma noite de terça-feira, e eu, João, estava novamente ali. O prédio comercial onde trabalhava como vigia nunca foi um lugar que me causasse medo, mas algo havia mudado nas últimas semanas. O prédio, construído na década de 70, já tinha uma aparência um tanto decadente. As lâmpadas fluorescentes no corredor estavam sempre piscando, e o eco de meus passos no vazio parecia ressoar por toda a estrutura. Eu sempre chegava antes de todos e saía depois de todos, com apenas algumas horas para passar no silêncio absoluto daquele lugar, cuidando de portas e sistemas de segurança. Naquela noite, um frio peculiar tomava conta dos meus sentidos. Não era um frio normal, mas algo que me gelava até os ossos, e não tinha nada a ver com o tempo lá fora. O ar-condicionado estava desligado, as janelas lacradas, mas o frio estava lá, como se algo estivesse fora do lugar, algo que eu não conseguia identificar. Tudo parecia normal, mas ao mesmo tempo, algo me inquietava. Eu sentia os olhos de algo invisível me observando a cada passo que eu dava. A sensação era mais intensa à medida que eu percorria os corredores vazios, com o som do meu próprio movimento, e o eco que parecia não acabar nunca. Passei pela sala de reuniões vazia, pelas escrivaninhas cobertas de poeira. Nada parecia fora do normal, mas de alguma forma, as sombras nas paredes estavam mais densas. Às vezes, eu pensava ter ouvido algo, um sussurro ou o estalar de um piso, mas sempre me dizia que era o vento ou a imaginação. Mas naquela noite, algo estava diferente. Algo me dizia que estava prestes a acontecer algo que eu não poderia compreender. O prédio sempre teve uma certa quietude, uma paz estranha, como se não fosse apenas um lugar de trabalho, mas um lugar onde o tempo parecia se arrastar. Durante o dia, as luzes brancas e frias iluminavam os amplos corredores, e o ambiente estava sempre limpo e organizado, como se ainda fosse novo. Mas à noite, as coisas mudavam. O silêncio se tornava profundo, e o ar, carregado de uma tensão invisível, ficava quase palpável. O prédio parecia respirar junto comigo, seu velho concreto rangendo sob o peso da história que carregava. Ele estava envelhecendo, assim como o resto de nós. Mas foi naquela noite, especificamente, que a sensação de estar sendo observado se intensificou. Eu já havia passado por aquele corredor centenas de vezes, mas hoje parecia diferente. À medida que avançava, um som distante se fez ouvir. Não era um som claro, mas algo abafado, um murmúrio que parecia vir das paredes. Fiquei parado por um momento, ouvindo atentamente, tentando identificar a origem do som. No começo pensei ser o ar-condicionado voltando a funcionar, mas o som era estranho, como se algo estivesse tentando se comunicar através da espessura das paredes. Respirei fundo e continuei minha ronda. O prédio estava em total silêncio novamente, mas o peso no ar parecia ter aumentado. Ao passar pelo corredor principal, a luz fluorescente acima de mim piscou novamente. Mas dessa vez, não foi apenas uma falha comum. A luz piscou com mais intensidade, como se estivesse tentando me alertar sobre algo. Parei por um momento, observando o brilho irregular da lâmpada. Estava fria, quase como se algo estivesse drenando a energia da lâmpada. O estalo que ela emitiu quando apagou completamente me deixou tenso. O ambiente estava mais denso, e o som do meu próprio coração parecia ser o único barulho que eu conseguia ouvir. Olhei para a câmera de segurança do corredor, a mesma que sempre estava vazia, sem registros de movimento. Mas, naquela noite, a tela estava diferente. A princípio, achei que fosse um erro técnico, algo comum em um prédio tão antigo. Porém, quando fui dar uma olhada mais de perto, percebi uma figura se movendo lentamente no fundo da tela. Uma sombra fugaz que apareceu de repente e desapareceu tão rápido quanto apareceu. Não podia ser um reflexo, e eu sabia disso. Aquela sombra era diferente de tudo o que eu já havia visto ali. Fiquei paralisado por alguns segundos, observando a tela da câmera, tentando processar o que estava acontecendo. A imagem da sombra não estava distorcida, mas ela não deveria estar ali. Meu corpo sentiu uma onda de frio ainda mais forte. Decidi ir até o ponto de onde a câmera estava gravando. O corredor parecia vazio, sem sinais de qualquer movimento. Olhei para o teto, onde a lâmpada ainda estava piscando, e então me virei para continuar minha ronda. Mas,
Enquanto me afastava, um novo estalo ecoou pelo corredor. Era mais alto, mais próximo, como se algo estivesse se movendo bem atrás de mim. Olhei por cima do ombro, mas não vi nada. O corredor estava vazio e o som cessou de imediato. O tempo parecia ter desacelerado. Cada passo meu ecoava pelas paredes e a sensação de estar sendo observado aumentava a cada segundo. Senti um arrepio na espinha, algo que eu nunca havia sentido antes. Mesmo sabendo que estava sozinho no prédio, comecei a duvidar da minha própria percepção da realidade. Minha mente começava a me pregar peças, e eu me vi em um turbilhão de pensamentos desconexos, tentando racionalizar o que estava acontecendo. Mas o medo estava tomando conta, e eu sabia que algo não estava certo. À medida que caminhava de volta para a sala de vigilância, meu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de texto. Quando olhei, vi que não era de ninguém que eu conhecesse. O número era desconhecido e a mensagem era curta, mas impactante. Você não está sozinho. O coração disparou em meu peito e um calafrio percorreu meu corpo. Eu não sabia mais o que estava acontecendo, mas uma coisa era certa. O terror estava apenas começando. A partir daquele momento, eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Algo naquele prédio estava se manifestando. Algo que não poderia ser explicado. Algo além do que a minha mente poderia compreender. E enquanto eu tentava desvendar esse mistério, o que eu não sabia era que o verdadeiro terror ainda estava por vir. O prédio estava vivo e ele tinha seus próprios segredos a serem revelados. Eu estava prestes a descobrir o que realmente se escondia nas sombras. Eu voltei para a sala de vigilância. Minhas mãos tremiam enquanto tentava processar o que havia acontecido. O frio que eu sentia não passava, e a sensação de estar sendo observado se intensificava. O prédio parecia respirar junto comigo, e cada estalo, cada movimento nas sombras só aumentava minha inquietação. Minha mente tentava racionalizar tudo, mas o medo estava tomando conta. Eu sabia que algo estava errado, algo além da minha compreensão. Sentei-me diante das telas de segurança, tentando ignorar a sensação de que algo estava me observando. Tudo parecia tão normal à primeira vista, mas eu não podia deixar de sentir que algo estava fora do lugar. O prédio estava vazio, e as câmeras mostravam corredores e salas desertas. No entanto, um dos monitores estava com a imagem de um escritório escuro, com a janela ligeiramente aberta, como se o vento tivesse a movido. Eu sabia que não havia ninguém ali. O prédio estava fechado e as luzes apagadas. Mas, ao observar com mais atenção, notei algo estranho. No fundo da sala, perto da janela, uma sombra parecia se mover levemente, como se algo estivesse lá, observando-me. Meu coração bateu mais rápido, e eu respirei fundo, tentando manter a calma. Mas a sensação de que algo estava me vigiando, de que não estava mais sozinho, era insuportável. Levantei-me da cadeira e fui até a janela. Olhei para fora, mas tudo parecia normal. As ruas estavam desertas, e o silêncio da noite era absoluto. No entanto, ao olhar novamente para a tela, vi que a sombra na sala de vigilância estava mais próxima da janela. Como isso poderia ser possível? Aquele espaço estava vazio há minutos. Eu sabia que havia algo muito errado acontecendo, mas não conseguia entender o que. Decidi ir até o corredor novamente, sentindo um impulso de verificar pessoalmente. Talvez fosse o medo me fazendo ver coisas, ou talvez algo estivesse realmente acontecendo ali. Passei pelas mesmas salas, e tudo parecia inerte, como sempre. Mas algo havia mudado. As portas estavam ligeiramente abertas, como se alguém tivesse passado por ali recentemente, embora eu soubesse que estava sozinho. Meus passos ecoaram pelo corredor vazio, enquanto o frio se intensificava ainda mais. A cada passo, sentia que o prédio estava mais pesado, mais denso, como se estivesse me engolindo. Passei pela área da copa, onde uma luz estava piscando, mais uma vez. A lâmpada, que normalmente ficava apagada, estava acesa, e os reflexos no vidro da janela mostravam algo que me fez parar instantaneamente. Eu não sabia o que era, mas era como se uma sombra estivesse parada atrás de mim em um reflexo distorcido. Eu girei rapidamente, mas o corredor estava vazio. Apenas o silêncio e a luz trêmula da lâmpada me acompanhavam. Meu estômago embrulhou,
E o medo se fez presente de uma forma física, algo que eu nunca havia sentido. Voltei correndo para a sala de vigilância, sentindo como se os corredores estivessem se esticando infinitamente, como se o prédio tivesse se transformado em um labirinto. Eu precisava entender o que estava acontecendo, mas cada vez mais eu me sentia impotente. As câmeras mostravam apenas o que estava à vista, mas eu sabia que havia algo a mais, algo que não estava visível, mas que eu podia sentir em cada célula do meu corpo. Quando entrei na sala de vigilância novamente, algo me fez olhar para o monitor onde a sombra aparecia. Ela estava lá, mais uma vez, mas dessa vez era diferente. A sombra não se movia, não desaparecia. Estava parada, observando. Eu senti o coração bater acelerado, e uma sensação de que algo estava prestes a acontecer tomou conta de mim. O ar estava mais denso, como se algo tivesse se materializado ali, no próprio prédio. Fui até a porta de saída, decidindo que precisava sair, respirar o ar fresco, me afastar daquele lugar que parecia estar me consumindo. Mas, ao tentar abrir a porta, ela não se movia. Eu puxei com força, mas estava trancada, como se alguém tivesse trancado o prédio por dentro. Mas eu sabia que estava sozinho. A adrenalina tomou conta do meu corpo, e a angústia se tornou ainda mais palpável. Eu estava preso ali, e algo muito pior estava acontecendo. Foi quando ouvi um som baixo, quase imperceptível, vindo do fundo do corredor. O som parecia ser uma espécie de murmúrio, um sussurro que se intensificava à medida que eu me aproximava. Eu parei. O prédio parecia ter se transformado em uma prisão. Cada corredor, cada sala, cada espaço parecia ter se tornado um labirinto de medos. E então, o som parou. O silêncio que seguiu foi ainda mais ensurdecedor, como se o próprio prédio estivesse aguardando algo. Eu não sabia o que fazer, mas o instinto me dizia que não deveria continuar. Eu precisava sair de lá. O perigo estava muito mais perto do que eu imaginava. Quando tentei novamente abrir a porta de saída, ela finalmente cedeu. Um alívio temporário tomou conta de mim, mas eu sabia que aquilo não era o fim. O terror estava apenas começando, e eu tinha apenas começado a descobrir o que se escondia no fundo daquele prédio. Eu corri pela porta, mais rápido do que jamais corri na minha vida. Mas à medida que me distanciava da sala de vigilância, o medo se intensificava. Não era mais apenas uma sensação de estar sendo observado, mas algo muito mais palpável. Como se o próprio prédio estivesse me perseguindo. A sensação de opressão, que antes era sutil, agora me envolvia de uma maneira física. O ar parecia mais denso, mais pesado, e o silêncio era de partir a alma. Caminhei rapidamente pelos corredores, buscando a escada de emergência, mas as luzes começaram a piscar novamente. Um estalo de eletricidade ecoou, e as lâmpadas à minha volta começaram a oscilar, como se estivessem prestes a se apagar completamente. O som era ensurdecedor, mas o mais estranho era que, quanto mais eu caminhava, mais o prédio parecia se esticar. Os corredores se alongavam à minha frente, tornando-se infinitos. Era como se eu estivesse preso em um pesadelo, incapaz de escapar. Passei por uma janela de vidro e vi algo que me fez parar instantaneamente. Na rua, ninguém estava passando, mas nas sombras, atrás dos vidros, vi uma silhueta. Uma figura encapuzada, com um brilho estranho nos olhos, me observando. Fui tomado pelo pânico. O medo apertou minha garganta, me impedindo de respirar. Eu não sabia o que era, mas sabia que não era humano. O reflexo da figura estava na janela, mas quando olhei para trás, o corredor estava vazio. Não havia mais nada além de mim e da escuridão. Eu comecei a correr, minhas pernas já fracas de tanto medo. Cada movimento parecia em câmera lenta, cada som se arrastando como se o tempo estivesse se distorcendo ao meu redor. Mas algo estava atrás de mim, algo que não podia ver, mas sentia em cada fibra do meu corpo. Meus pés pareciam arrastar-se pelo piso, e cada passo que eu dava ecoava pelo prédio, amplificando o som na quietude perturbadora. Cheguei ao final do corredor, onde uma porta de saída deveria me levar para o lado de fora, para a liberdade. Mas assim que coloquei a mão na maçaneta, senti um calor inesperado. O ar ao meu redor estava abafado, e algo começou a me puxar para trás.
Tentei abrir a porta, mas ela estava trancada. Trancada por dentro, como se alguém estivesse do outro lado, me impedindo de sair. O pânico tomou conta de mim e comecei a gritar, batendo na porta com toda a força que tinha. Mas, ao olhar para a janela, percebi que a figura encapuzada estava agora do lado de dentro do prédio, observando-me. Eu comecei a dar passos para trás, meu coração batendo forte no peito. A figura estava mais próxima agora, suas sombras alongando-se pelas paredes enquanto ela avançava lentamente. A escuridão ao redor de mim parecia engolir a luz, como se tudo ao meu redor estivesse se desintegrando. O medo me cegava e eu estava completamente perdido, sem saber para onde correr. Foi quando eu ouvi um som que me fez congelar. Um barulho vindo de dentro da sala de vigilância, onde tudo começou. Algo estava lá. O estalo de um movimento, como se uma presença estivesse se movendo no escuro. Eu olhei para trás e vi uma luz fraca piscando. Eu sabia que não havia mais ninguém no prédio, mas ali estava a luz, acesa, como se me chamando de volta para a sala. Com o coração acelerado e sem saber o que mais fazer, voltei para a sala de vigilância. Cada passo que eu dava parecia mais difícil, como se o prédio estivesse resistindo à minha presença. Cheguei à porta e, quando a abri, algo me empurrou para dentro. A luz da sala piscou e eu me vi diante da tela de segurança. Mas o que vi na tela não fazia sentido. A figura encapuzada estava lá, na sala, em pé diante da câmera, observando-me com aqueles olhos vazios. Eu estava vendo aquilo através da tela, mas ela estava na minha frente. Como isso era possível? Ela estava me vigiando, e quando nossos olhares se cruzaram, senti uma presença invadir minha mente, uma sensação de que minha alma estava sendo puxada para fora de mim. Eu tentei me afastar, mas não conseguia me mover. Meu corpo estava paralisado. Foi quando eu ouvi uma voz, baixinha, quase um sussurro. Você nunca mais vai sair. A voz parecia vir de dentro da minha própria cabeça. Eu tentei gritar, mas a garganta se fechou, impedindo qualquer som. O frio tomou conta de meu corpo e o pânico se tornou insuportável. A sala de vigilância estava ficando cada vez mais escura e a figura encapuzada começou a se mover em direção a mim. Era como se o tempo estivesse se esticando, como se eu estivesse preso em uma eterna sensação de terror. O prédio, que antes parecia um lugar seguro, agora era uma prisão que me consumia. De repente, tudo se apagou. A escuridão se fechou sobre mim, e eu não sabia mais onde estava. Meu corpo estava pesado, e a sensação de estar sendo observado nunca deixou de me acompanhar. O último som que ouvi foi o estalo de uma porta se fechando com um baque seco. Eu estava preso, e o terror havia apenas começado. Eu não conseguia mais distinguir o que era real e o que era apenas a minha mente jogando truques em mim. O medo estava consumindo cada pensamento, e tudo o que eu sabia era que estava preso naquele prédio com algo que não era humano. Algo que estava observando cada um dos meus movimentos, esperando o momento certo para me atacar. A sala de vigilância estava escura e a tela do monitor exibia apenas estática por um momento. Quando a imagem se estabilizou, eu vi. Ela estava lá, na tela, mas não era mais a mesma figura encapuzada. Seus olhos estavam brilhando de uma forma antinatural, como se refletissem a escuridão do próprio prédio. Sua presença era ainda mais intensa, e eu sentia como se estivesse sendo puxado para dentro da tela, para aquele lugar que não fazia parte da realidade. Eu tentei afastar os pensamentos e focar no que estava acontecendo ao meu redor. O frio já não era apenas uma sensação passageira. Ele havia se tornado algo palpável, algo que eu podia tocar. A temperatura na sala caiu drasticamente, e eu comecei a ver a minha respiração, como se o ar estivesse se tornando mais denso. Cada respiração era um esforço, como se o ar estivesse se tornando mais pesado, mais frio. Eu estava sendo consumido pela presença que me observava, e meu corpo estava se tornando uma prisão de medo. O sussurro que eu havia ouvido antes voltou. Agora ele estava mais alto, mais claro. A voz parecia estar vindo de todas as direções, e a sensação de estar sendo observado se intensificava. Você não pode escapar, dizia a voz, repetindo-se como um mantra. Eu tentei ignorá-la, tentei não ouvir, mas era impossível. O terror estava tomando conta de mim, e eu sabia que não havia mais para onde fugir.
A tela do monitor piscou novamente, e quando ela se estabilizou, eu vi algo ainda mais perturbador. A figura encapuzada estava se movendo em direção à câmera, como se estivesse vindo em minha direção, através da tela. Eu não podia me mover, não podia fazer nada. Eu estava completamente paralisado. As sombras ao redor de mim pareciam crescer, tomando o controle do ambiente, como se o próprio prédio estivesse se contorcendo em torno de mim, se tornando uma coisa viva, algo maligno. Eu olhei para as outras câmeras de segurança, mas todas estavam mostrando a mesma coisa. A figura estava em todas as telas, observando-me de cada ângulo, como se fosse parte do próprio prédio, como se o prédio estivesse se tornando ela. Não adianta fugir, a voz sussurrou de novo, e agora eu sabia que ela vinha de dentro de minha própria cabeça. Eu não podia escapar. Eu tentei levantar da cadeira, mas meu corpo não respondia. Estava tão frio, tão paralisado, que eu sentia que não conseguiria mais me mover. Cada célula do meu corpo estava gritando por ajuda, mas minha mente estava bloqueada, refém do medo. O som das minhas batidas cardíacas preenchia os meus ouvidos, e eu não podia deixar de sentir que estava prestes a perder o controle de tudo. Foi quando ouvi um som vindo do fundo do corredor. O som era baixo, quase imperceptível, mas eu sabia que não era apenas minha imaginação. A porta da sala de vigilância se abriu lentamente, e uma corrente de ar frio entrou. Eu olhei para o corredor, mas não vi nada, apenas a escuridão. E então, tudo ficou ainda mais estranho. A figura apareceu novamente na tela, mas agora ela estava sorrindo. Um sorriso que não era humano, mas sim algo grotesco e distorcido. Seus olhos brilhavam com uma luz sinistra, e sua boca se curvava em um sorriso malicioso. Você é meu agora. A voz ecoou novamente, e dessa vez eu não consegui mais resistir. Eu sabia que aquilo não era algo que eu poderia enfrentar. De repente, a sala ficou completamente escura, e o único som que pude ouvir foi o eco dos meus próprios gritos. Gritos que pareciam vir de dentro de mim, como se o próprio prédio estivesse me engolindo, me absorvendo. Eu estava sendo consumido pela escuridão, pela presença que se ocultava dentro daquelas paredes frias e distantes. O edifício estava me tornando parte dele, e eu não tinha mais como fugir. Mas então, algo estranho aconteceu. O sorriso na tela desapareceu, e a escuridão ao meu redor se dissipou lentamente. Eu estava novamente no corredor, mas algo estava diferente. O prédio não estava mais frio, e o silêncio não era mais opressor. Eu olhei em volta e percebi que as lâmpadas estavam acesas, o que era um alívio temporário. O corredor estava novamente silencioso, vazio. Mas a sensação de que algo ainda estava errado não desapareceu. Eu havia sido libertado, mas de que maneira? Ao olhar para o meu relógio, percebi que o tempo tinha parado. Eu estava preso em algum tipo de loop, em um espaço onde os minutos não passavam. O relógio marcava a mesma hora, como se o tempo estivesse preso ali, naquele momento de terror. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que ainda não havia escapado. Você nunca sairá. A voz sussurrou novamente, mais forte agora, ecoando dentro da minha mente. Eu olhei para as sombras e uma última visão me aterrorizou. A figura estava lá, mais uma vez, observando-me de perto. Mas agora, ela não estava mais atrás da tela. Ela estava na minha frente, mais real do que nunca. Eu olhei para a figura na minha frente e algo dentro de mim se rompeu. Eu sabia que não havia mais para onde correr. As portas estavam fechadas, as janelas lacradas, e o prédio não era mais um espaço vazio, mas sim uma armadilha que me aprisionava. A figura encapuzada, com seus olhos brilhando como chamas, estava ali, na minha frente. Ela não precisava mais se esconder nas sombras ou se camuflar nas câmeras de segurança. Agora, ela estava real, tangível, e a única coisa que eu sabia era que a luta pela minha vida tinha começado. Você achou que poderia escapar? A voz dela era agora mais clara, mais forte, reverberando pelo corredor, como um eco de algo primordial, antigo e maligno. Eu não conseguia mais distinguir a realidade da loucura. Eu estava fora de mim, mas ao mesmo tempo mais consciente do que nunca do perigo que enfrentava.
Cada passo que eu dava parecia me levar mais fundo em um pesadelo do qual eu sabia que não poderia sair. Tentei correr para a escada, mas algo me impediu. Era como se o próprio ar estivesse me segurando, me empurrando para trás, me arrastando para a escuridão daquele lugar. Eu caí no chão, minha respiração rápida e desesperada, enquanto a figura encapuzada se aproximava lentamente. Eu podia ver seus olhos agora, aqueles olhos vazios e penetrantes, que não refletiam nenhuma emoção humana, apenas um vazio assustador. Meus pensamentos estavam turvos, e uma sensação de impotência me dominava. Eu sabia que não havia mais tempo, que algo muito pior estava prestes a acontecer, mas ao mesmo tempo, eu não conseguia me mexer. A entidade estava cada vez mais perto, seus passos lentos, calculados, como se estivesse se divertindo com meu medo. A pressão no meu peito aumentava, e eu sentia que minha mente estava prestes a sucumbir. Foi quando ela falou novamente: "Você é meu agora. Eu sou o reflexo do que você tem medo de enfrentar." Suas palavras penetraram fundo em meu ser, e um arrepio percorreu minha espinha. O medo não era mais apenas físico, era uma sensação mental, como se ela tivesse invadido minha mente, sabendo de tudo o que eu temia. Tudo o que eu já havia escondido de mim mesmo, todas as fraquezas que eu nunca tinha enfrentado. Eu não podia mais suportar isso. Precisava agir. Levantei-me rapidamente, sem pensar. A adrenalina tomou conta de mim, e eu corri em direção ao corredor, tentando ignorar o pavor que se apossava de mim a cada passo. Eu precisava sair daquele prédio. Precisava escapar daquela presença maligna, mas à medida que eu corria, as paredes pareciam se fechar ao meu redor, como se o prédio estivesse se contraindo, me engolindo. Cada vez mais, eu via flashes da figura encapuzada em cada canto, em cada sombra, como se ela estivesse em todo lugar. Não havia mais refúgio. A luz das lâmpadas piscava freneticamente, e o som dos meus passos se misturava ao eco distante da sua risada. A entidade estava me perseguindo como uma sombra imortal, e não havia nada que eu pudesse fazer para pará-la. Eu estava completamente à mercê dela, sem controle, sem poder. Mas no fundo da minha mente, algo ainda resistia. Um fragmento de lucidez me dizia que, se eu não enfrentasse aquele medo, nunca mais conseguiria sair daquele lugar. Eu precisava enfrentar a escuridão, a presença que me atormentava, ou eu seria consumido por ela. Olhei para as câmeras de segurança. A figura encapuzada ainda estava lá, em todas as telas, observando-me. Eu sabia que ela era mais do que apenas uma presença física. Ela estava dentro de mim, nos meus pensamentos, nas minhas fraquezas. Eu olhei para a porta de saída, mas ela estava trancada novamente. A sensação de estar preso naquele pesadelo era esmagadora. Eu olhei ao redor, desesperado, e foi quando vi o que estava à minha frente. A sala estava cheia de sombras agora. As paredes pareciam se esticar, tornando-se mais escuras, mais ameaçadoras. E, no centro da sala, a figura encapuzada estava parada, aguardando. Ela não me atacou, apenas ficou ali, observando-me com aqueles olhos penetrantes. E foi nesse momento que eu percebi a verdade. Ela não queria me matar. Ela queria me consumir. Ela queria que eu me rendesse ao medo. Eu sabia que não poderia deixar isso acontecer. Era agora ou nunca. Com um grito primal, eu avancei, tentando enfrentar a figura, tentando enfrentar o medo. Quando cheguei a poucos metros dela, a luz das lâmpadas se apagou de repente, e a sala ficou em total escuridão. O frio se intensificou, como se a própria escuridão estivesse me envolvendo, me engolindo. Eu não sabia mais o que era real e o que era ilusão. Mas uma coisa era certa. Eu estava lutando pela minha vida, pela minha sanidade. Foi então que, no meio da escuridão, ouvi um som diferente. Não era o sussurro da figura, nem o eco de sua risada. Era uma voz familiar. Uma voz que me fez parar no meio de minha tentativa desesperada de fuga. "João, você pode sair." A voz estava calma, reconfortante. Eu a reconheci instantaneamente. Era a voz de minha mãe, algo que eu não ouvia há anos. Mas, como isso era possível?
Eu não sabia, mas naquele momento, a única coisa que importava era aquela voz. A sala começou a se iluminar lentamente. As sombras começaram a se dissipar, e eu vi mais uma vez a figura encapuzada. Mas desta vez ela estava diminuindo, se desintegrando como se o próprio ar estivesse a desfazendo. Eu percebi que estava de volta ao corredor principal, em segurança. A porta estava aberta, e a luz da rua invadia o prédio. A figura desapareceu, e embora o medo ainda estivesse em meu coração, algo dentro de mim estava mais tranquilo. Eu havia escapado, pelo menos por enquanto. Eu corri para a saída sem olhar para trás. Quando entrei no ar livre, finalmente senti um alívio, mas a sensação de que algo ainda me observava nunca desapareceu. O terror havia diminuído, mas sabia que o prédio, aquele lugar amaldiçoado, nunca me deixaria em paz. Ele estava dentro de mim, em minha mente, e eu sabia que a luta contra o medo estava longe de acabar. A porta do prédio se fechou atrás de mim, mas a última coisa que ouvi foi o eco distante da voz. Você nunca vai escapar realmente. Eu estava ofegante, meu coração batendo freneticamente enquanto corria para a saída. As portas do prédio se abriram à minha frente, como um portal para a liberdade, e lá fora, a noite parecia mais calma, mais segura. O ar fresco que invadiu meus pulmões foi como um alívio imediato, afastando o peso da escuridão que eu carregava dentro de mim. Eu finalmente estava livre daquele lugar amaldiçoado, ou pelo menos eu achava que estava. Com cada passo que dava para longe do prédio, a sensação de que algo ainda me observava, ainda me perseguia, não diminuiu. A voz de minha mãe ecoava na minha mente, sua calmaria oferecendo uma esperança que eu não sabia se merecia. Eu sabia que tinha escapado fisicamente, mas e a parte de mim que o prédio havia tocado? O medo estava impregnado em meus ossos, como um veneno lento que eu não poderia simplesmente sacudir. Mas ao olhar para trás uma última vez, algo estranho aconteceu. O prédio parecia vazio. As janelas estavam apagadas, as luzes não mais piscavam, e o que antes parecia um lugar infernal estava agora como qualquer outro edifício abandonado. A sensação de terror que me consumia estava desaparecendo, como se eu tivesse deixado o mal para trás, lá dentro. E por um momento, eu me senti realmente livre. Parei por um segundo, olhando para a rua silenciosa à minha frente. O medo ainda estava lá, sutilmente, como uma presença invisível que eu não podia deixar de sentir. Mas eu estava fora, e isso era tudo o que importava. Tentei dar um passo em frente, para seguir em frente com a minha vida, mas o silêncio profundo me fez hesitar. Eu podia sentir no fundo que aquela experiência nunca seria algo que eu esqueceria. Nunca seria o mesmo. Quando estava quase atravessando a rua, um som distante me fez parar novamente. Era o som do vento? Não. Era o som de uma porta rangendo, ecoando de algum lugar. Olhei rapidamente para trás. O prédio parecia estar em silêncio novamente, mas dessa vez, em um canto da janela, uma luz fraca acendeu. Era como se algo estivesse se movimentando por lá, mas eu sabia que ninguém mais estava lá. O edifício, que parecia tão real enquanto eu estava lá dentro, agora parecia morto. Eu balancei a cabeça, tentando afastar qualquer dúvida. O que eu tinha enfrentado, aquilo não era humano. Era algo além da compreensão, uma presença malévola que havia se alimentado do meu medo. Mas naquele momento percebi algo muito mais importante. Eu não tinha mais medo. Não como antes. Eu olhei para o céu, o ar fresco de fim de noite acariciando meu rosto. As ruas estavam vazias, mas eu estava ali, de pé, respirando, ainda vivo. O terror que havia me perseguido estava finalmente ficando para trás. Eu sabia que, embora tivesse escapado, a luta contra o medo não seria fácil. Eu teria de lidar com ele todos os dias da minha vida. Mas naquele momento, ao olhar para o prédio, para o monstro que me havia devorado por tantas horas, percebi que a verdadeira vitória não estava em fugir. A verdadeira vitória estava em me salvar, em encontrar a força dentro de mim para resistir, para não sucumbir ao terror. O prédio, e tudo o que ele representava, havia sido derrotado. Eu não estava mais preso ali, e não importa o quanto o medo tentasse se infiltrar na minha mente, eu tinha o poder de continuar. Eu tinha o poder de seguir em frente. Eu respirei fundo,
e dei o último passo para fora da rua, em direção à minha liberdade. O medo ainda estava lá, mas ele já não tinha o controle. Eu sabia que, ao sair daquele prédio, havia deixado para trás uma parte de mim que nunca mais seria a mesma. Mas, ao mesmo tempo, havia adquirido algo muito mais importante: a coragem de continuar, de não ser dominado pelo terror. O horror tinha tentado me consumir, mas eu tinha vencido. E assim, enquanto o prédio desaparecia nas sombras da noite, eu sabia que não era apenas o lugar que estava vazio. Era o medo. O terror que me assombrava havia se esgotado, e com ele, o peso de todos os meus temores. Eu estava livre, e essa era a maior conquista que eu poderia ter. Não seria fácil esquecer o que aconteceu ali, mas ao olhar para o futuro, eu sabia que a minha vida, finalmente, voltaria a ser minha.